yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e ok, foda-se, eu admito, os Jurraques são muito maneiros. Hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre os Jurraques. Na verdade é um deck de Dino no geral, mas o Jurrak é o carro-chefe. Se você não tá ligado, eu fiz um vídeo, não sei quando que você assistiu, mas falando sobre o Fire King Jurrak, que é uma versão de deck que você pode usar tanto no TCG quanto no Genesis. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu explico exatamente. E lá no Fire King, o carro-chefe por qual a gente passa é o Jurrak Megalo, porque ele tem um efeito que triga quando ele é destruído por batalha por efeito, mandando um Jurrak do extra deck pro cemitério. Você vai mandar o Jurrak Astero. O Astero tem um efeito Quick no turno do oponente, que você pode banir ele junto com o outro Jurrak, que no caso vai ser o próprio Megalo, para poder invocar o Jurrak Meteoro. Isso é tratado como um Synchro Summon. O Meteoro, por sua vez, diz que quando ele é em Synchro invocado, ele vai destruir todas as cartas no campo, incluindo ele mesmo, e daí ele revive um Dinossauro Tanner do cemitério, né? Basicamente, essa é a engine que você usa genericamente no Fire King, porém, essas cartas aqui, elas são derivadas de uma coleção que é a Terminal World, né? Que dá suportes para decks da lore da Dual Terminal. E o Jurrak, pasmem, faz parte da lore da Dual Terminal, por isso que ele recebeu suporte nessa coleção. E essa coleção vem para tentar colocar o deck no cartaz do jogo. E não foi apenas essas cartas que chegaram, porque o Meteoro já existia antes. E a temática do Jurrak é meio que em volta disso, de matar cartas e destruir cartas e tal. E aí então deram proveito para essa carta através do Astero. Essa coleção lança 4 suportes, geralmente, né? Então deles é o Astero, que é um Synchro, lançou também o Megalo, que vocês já conheceram, mas ainda, além disso, lançou 2 outras cartas além dessas, que é o Jurrak Stego e também o Jurrak Vulcano, sendo essa Field Spell. E a partir daqui, sim, nós temos um deck. Hoje vamos comentar sobre o deck de Dino Jurrak. E assim, eu vou tentar aproveitar eventualmente alguns decks como esse para poder falar dele em um contexto que provavelmente eu não ia falar dentro do TCG porque não teve um top para eu falar sobre ele, mas eu vou aproveitar e falar sobre esse deck que dá para você usar tanto no TCG quanto no Genesis, que é o principal foco aqui, o Jurrak dentro do Genesis. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô dentro do DB pra gente poder dar uma olhada. E essa decklist aqui, você jogador especialista em Dino, calma, eu não tô fazendo um profile pra você, eu não tô te dizendo quais são as melhores cartas pra você usar, eu tô mostrando apenas uma decklist de esboço, tá? Porque na verdade, o que me incentivou a dar uma olhada nas cartas de Jurrak, que eu não tinha parado pra ver ainda de fato, e nem ver as interações entre elas, foi que depois que eu postei o vídeo pra vocês Depois que eu postei o vídeo do Fire King, eu fui dar uma olhada pra ver se eu encontrava algum deck de Jurrak, algum deck de Dino, na verdade, no formato Genesis. E eu encontrei esse maluco aqui aleatório. O cara tá com a camisa do Jurassic Park e ele tá com esse chapéu. Muito foda! E aí ele foi o primeiro lugar usando esse deck de dinossauro no ICS Anaheim, né, no Qualifier, ou seja, que é os vários torneiozinhos que você joga e você ganha pra ir pro Invitational, né? E no Invitational ele foi top 32, sei lá, se dá pra chamar isso de top, mas enfim. Ele jogou o Invitational com esse deck de dinossauro, então E aí ele mostrou uma decklist, que a decklist dele nada mais é do que essa decklist que eu tô mostrando pra vocês aqui, tá? Então, basicamente é em cima dela que nós vamos conversar pra tentar chegar em algumas conclusões. Então é o seguinte, cara, passando rapidamente, os Jurraks nada merece muita atenção aqui pra gente conversar sobre ele com relação a cartas antigas, a não ser que a temática do deck é destruir cartas. E por ser destruir cartas e que também são de dinossauros, e tem interação aqui e ali com os dinossauros, você acaba podendo usar a engine de Dino que vocês já conhecem, que é o Oviraptor, o Miscelanosaurus, que é muito bom e vocês vão ver que tem uma puta interação legal com o Misk, apesar dele custar 75 pontos no Genesis, então quebrou as pernas do jogador de Dino que não consegue usar tech direito, but ok, a gente vai ter que jogar dessa forma e vocês estão vendo a pontuação do Genesis, né, que é 97 que a gente tá usando, que a gente tá gastando pra usar, e a única tech que a gente usa de fato são os Dark Rose aqui e a Trishula. É só isso, de resto é 10 pontos no Pancra e 75 no Miscelanosaurus, pra gente ficar dentro do budget dos 100 pontos, né, dentro do Genesis. Bom, além disso você tem aqui a engine de bebês, né, que é o Baby Cerasaurus e também o Petit Tenarudon,
E a gente usa isso porque, de novo, a gimmick é destruição de cartas, parará, você consegue matar essas cartas. E tem a Ground Xeno aqui, né, que é uma spell que você usa no deck de Dino, que é bem interessante. Você adiciona um dinossauro Tanner ou um dinossauro amarelo do deck pra mão, e aí você destrói uma carta na tua mão. Então ela comba, se você abre com o Ground Xeno junto com esses amiguinhos aqui, você pode dar o Xeno e pegar o Jurrak Megalo. O Megalo é Tanner, então você busca o Megalo e pode estourar esses bebês. Os bebês, quando morrem, podem trazer o Wolf do deck, e o Wolf pode pegar qualquer Dino pra você poder baixar em seguida. E nisso você nem gastou o teu Normal Summon e tem o Megalo na tua mão. Então tem gimmicks interessantes e vocês vão ver que tem uma interação legal entre essas cartas. Vamos tentar entender rapidamente as cartas de Jurrak. Você já conhece o Megalo, se destrói, ele manda um Jurrak do deck ou extract pro cemitério, e é isso aí. Mas ele tem outras características interessantes. A primeira delas é que se você controla um dinossauro, você pode fazer summon dele da tua mão. Isso é legal, mano. Isso te deixa até usar, eventualmente, o Dino como engine dentro do Genesis, e eu já vi, inclusive, vagabundo usando isso em deck como o Generator, né? Esse deck aqui é Generator? Não, isso é Vanquish, deixa eu ver. Generator, esse aqui, por exemplo, em decks como um Generator da vida, né? Eu tô usando o deck aqui do mano que foi o vice colocado no Genesis, né, no torneio de Genesis, no Invitational do ICS do Brasil, e você pode usar uma gimmickzinha, né, uma enginezinha de Oviraptor, que pega o Jurrak Megalo, o Megalo se invoca, o Megalo é Tanner 1, e você pode fazer o Synchro Summon da World Legacy, World Chalice, né, dessa mina aqui, da Miko. A Miko, ela tem um efeito que quando ela é synchro invocada, você vai poder buscar uma World Legacy deck. Você pega a Monstrosity. Ou o Oviraptor, ele pode pegar esse dinossauro aqui que você usa no Generator, por exemplo. É bom? Pega Engine, basicamente. É um Oviraptor que pega isso. Você pode pegar um Pancratops, se você estiver usando o side deck pra ir segundo. Ou você pode baixar o Oviraptor e pegar um Dogoran, que é o Kaiju. Então, a engine de Dino te dá uma gama interessante de jogadas, não só no próprio deck de Dino, mas em um deck como, por exemplo, um Generator da vida, tá? E isso é potencialmente interessante. E o Megalo, o Dino Megalo aqui, ó, o Jurrak Megalo, se você controla um Dino, ele entra da mão. Legal, mano, legal. Ele tem um outro efeito que durante a main phase você pode descartar duas cartas, incluindo um Jurrak. Então, como a gente tem cartas Jurrak aqui, se tiver redundância, você pode descartar e junto com outra carta compra duas novas, o que é interessante. E além disso, ele é destruído, você já conhece, ele joga a carta do deck pro cemitério. Nós temos no main deck outras duas cartas que são protagonistas do deck, tá? A primeira delas é o Jurrak Stego. Esse bicho aqui é doido, tá? Ele é um custom card, realmente um custom card. E aí, a Konami conseguiu... porque a Terminal World 2, que trouxe o Jurrak, trouxe suporte pra Gemnite, trouxe suporte, até esqueci qual é o outro deck, mas trouxe pra Necroz. E Necroz, como vocês sabem, eu comentei aqui em cima, ó, fica faltando uma cacetada de coisa. A impressão que eu tenho é que o Jurrak é melhor encaixado do que o Necroz. Olha isso. E o Jurrak é o deck que a última carta printada tinha sido em 2013, que é essa trap que veio sozinha em uma coleção. Antes disso, as cartas em 2011. E eles conseguiram, com 4 cartas, deixar o deck com uma sensação, com um feeling de melhor jogo do que no Necroz. Mas o Stego, ele tem um efeito que é o seguinte, ó. Durante a main phase, você pode destruir um card que você controla. Não precisa ser ele mesmo, mas geralmente vai ser. E aí, se fizer, você manda um dinossauro do deck pro cemitério. Beleza? E você pode Special Summon Jurrak da tua mão e ou deck, exceto o próprio Stego, cujo nível total dos monstros seja igual ao nível do monstro que você mandou do deck pro cemitério, ignorando a condição de summon. Só que aí você só pode invocar Dinos. É basicamente isso que você consegue fazer, tá? Quando essa carta é destruída por batalha, você pode retornar um face-up card do campo pra mão. Esse é o efeito dele. Ficou confuso? Basicamente, imagina, normal summon dele. Vamos trocar aqui, ó. Então, normal summon dele. Eu posso baixar o Jurrak Stego, efeito dele, destrói ele mesmo e joga um Dino do deck pro cemitério. Eu posso jogar o Oviraptor, o Miscellaneosaurus, perdão. Isso me dá direito a invocar Jurraks do deck, cujo a soma do nível seja igual ao nível do monstro que eu enviei. Eu enviei o Miscellaneosaurus, eu tenho que invocar Jurrak, cuja soma do nível é 4. Eu posso invocar um Jurrak nível 4 do deck? Posso, mas eu não sou trouxa. Eu vou invocar esses caras aqui, ó, 4 bichos do deck. O Jurrak Aeolo, pois é, que a gente usava desde do Dino há muito tempo, né? Porque você pode dar o Mystic do cemitério, descarta, traz o Aeolo do deck, é um Thunder. Geralmente é só pra isso que a gente fazia no deck de Dino, né? Então, beleza. E aí eu trago 2 Megalo do deck que são nível 1. Então, nível 1 com nível 1 com nível 1 com nível 1, eu trouxe 4 monstros do deck e eu tenho o Miscellaneosaurus no cemitério. É basicamente isso que esse cara faz. Diz pra mim se isso não é uma custom card do caralho. Normal summon desse bicho, joga o Miscellaneosaurus do deck pro cemitério e invoca 4 bichos do deck.
é completamente quebrado, irmão. É absurdo esse cara, tá? Absurdo. Esse bicho é muito bom, muito bom. E ele te habilita a fazer jogadas. Eu confesso que a partir daqui, a jogada que você faz não é tão incrívelhosa como uma carta, mas é disruptiva, tá? Porque as outras cartas do deck não são a mesma qualidade de cartas. Porque, como eu disse, o Jurrak é um deck, a última carta printada é lá de 2013. E antes, que é só essa trap. E antes disso é de 2011, que é todo o resto do arquétipo da Dual Terminal, né? Dentro da lore da Dual Terminal. Então, a qualidade das cartas, das outras cartas, não são boas. Mas essas que vieram, deixa você colar com decks diferentes, com dinossauros diferentes. Porque os Jurrak são ruins, mas outros dinossauros são bons. Tá bom? Beleza. Então, esse é o efeito do Stego. O Field Spell aqui, ó, que é o Jurrak Vulcano, ela tem um efeito que é: durante a main phase, você pode destruir um dinossauro que você controla, tem que estar no campo, que você controla. E se fizer, Special Summon um Jurrak do deck. Imagina, Vulcano e bebê. Ativa Vulcano, Normal Summon bebê. Vulcano efeito, destrói o bebê e invoca o Stego do deck. Nisso, você vai trigar o bebê que vai invocar o Oviraptor. O Oviraptor vai dar efeito e vai pegar o Miscellaneosaurus. O Miscellaneosaurus dá efeito, descarta, e teus dinos ficam inafetados. Aí você dá efeito do Stego, distributa ele mesmo, joga outro Stego do deck pro cemitério e invoca 4 nível 1 do deck. Você pode fazer isso, tranquilamente, tá? Então essa carta destrói um bicho no campo pra invocar um Jurrak do deck. Só alegria. Beleza, ela tem outro efeito que é o seguinte: na nossa jogada, a gente vai tender a fazer bastante a jogada que o Fire King faz, né? Que é o Astero banindo do cemitério junto com o Jurrak pra invocar o Meteoro. E o Meteoro entra destruindo tudo, inclusive ele mesmo, e deixa um Thunder pra trás. O que a Field Spell tenta é tirar proveito disso, né? Então ela diz o seguinte, ó: ela tem outros dois efeitos. Se o oponente Special Summon monstros e ele já ativou 4 ou mais efeitos de um monstro nesse turno, e o turno dele conta, tá? Você pode Special Summon um Jurrak do teu extra deck. Eu acho que pode fazer isso no turno do oponente, né? Se o oponente Special Summon um monstro e ele tem 4 ou mais monstros, porque é um trigger, né? É no Special Summon dele, se ele já ativou 4 efeitos de monstro previamente. Você vai dar efeito da Field Spell e invocar um Jurrak Meteoro do teu extra deck. Aí você invoca o Meteoro e isso é tratado como Synchro Summon. Então, o Meteoro entra no meio do turno do oponente com a Field Spell, sem nenhum setup, e destrói tudo. O Meteoro entra destruindo tudo. E aí, além disso, ela tem um outro efeito, né? Que se os Jurrak teus seriam destruídos, você bane um dino no lugar. E aí os teus Jurraks não são destruídos. Logo, o Meteoro não morreria e a Spell também não seria destruída, né? Porque ela é carta Jurrak. É isso aqui que a gente tem de carta nova. Por fim, você já conhece o Astero, que é um Synchro 10. Ele é feito com um Thunder mais um mais non-Thunder dinossauro, beleza? E aí, além do efeito que ele tem no cemitério de se banir junto com um Jurrak pra invocar o Meteoro, ele tem outros bons efeitos. Ele é muito bom. Se ele é Synchro invocado, primeira coisa, você pode setar um Jurrak Spell Trap do teu deck ou do seu cemitério. Esse efeito não é uma vez por turno, mas fez ele, seta uma carta do deck. Então fez o Astero, setou a Field Spell do deck. Bom, bom. Além disso, ele tem outro efeito, que é de interação. Uma vez por turno, quando o oponente iria Special Summon monstro, lembre que é Summon inerente. Summon inerente. Se ele der um efeito de uma carta que vai fazer um Summon, Poly, Shadow Fusion, qualquer carta assim, você não interage. Tem que ser Summon inerente, ou seja, fez um Exceed, baixou um Blackluster Soldier, sei lá, alguma carta assim, tá? Se o oponente iria Special Summon monstro, você pode banir 2 de no teu cemitério, negue o Summon e se fizer, destrua o monstro, beleza? Além de no cemitério, ele se bane junto com um Jurrak e faz Summon do Meteoro. Basicamente essas são as cartas. De resto, o que a gente usa são cartas de Dino genericona que vocês imaginam que já conhecem, beleza? Então, além disso, a gente vai voltar aqui pra jogada e vamos recapitular novamente. Vamos passar nas jogadinhas que o deck consegue executar. Então, primeiro, comprei uma mão aleatória aqui, a gente vai voltar e vai ficar só com o One Card Combo, que é o Stego aqui, né? Normal Summon Stego, efeito, destrói ele mesmo, joga o Miscellaneosaurus do deck pro cemitério e invoca 4 Jurrak do deck. Tá aí, invoquei 4 Jurrak, cujo a soma dele é 4. Tá tranquilo? Então vamos. O Aeolo, ele tem um efeito, ele não é só um Thunder Fogo. No deck de Jurrak, ele tem um efeito, que não é uma vez por turno. Você pode tributar ele, o próprio Aeolo, e faz summon de um Jurrak de nível 4 ou menos do teu cemitério. E a gente precisa fazer isso, pra modular o nível, porque aqui eu não consigo sincrar, eu não consigo fazer muita coisa e eu tô locado em dinossauro. Então o que eu posso fazer? Porra, então a gente vai ter que modular essa mesa, né? O efeito do Jurrak Aeolo, tributa, traz aqui o Stego do cemitério, que é nível 4 não Thunder. Eu junto o nível 4 não Thunder com um Thunder 1, e aí eu posso fazer um Synchro 5 dinossauro. Eu tenho que fazer isso aqui, tá? Eu faço esse Synchro que ele não faz nada. Ele é só um Jurrak aleatório de nível 5, tá? Com isso, eu vou dar o efeito aqui do Aeolo, ó. Toma.
O Aiolo tributa e traz de novo o Stego do cemitério. Nível 5, nível 4, Tanner 1, dinossauro. Eu tenho que ter, então, a soma de... É porque é feito com dinossauros, não Tanners, tá? Então, e como eu tô locado em dinossauro, eu tenho que escalar o nível, né? Modular o nível pra eu conseguir fazer o Synchro 10, ó. Junto todo mundo e faço o Synchro 10 do Astero, que é feito com um Tanner, mas o mais não Tanner é dinossauro, beleza? Então, eu tenho que fazer todo esse giro pra eu conseguir modular os níveis do monstro que estão no meu campo, pra chegar no Astero. O Astero foi Synchro invocado, ele ativa a Field Spell do deck, ele seta, na verdade, né? Seta a Field Spell aqui do deck. Beleza, agora você pode ativar a Field Spell, e aqui eu tenho uma interação já do Astero, que nega sumo inerente do oponente, e é só que eu tenho, né? Só isso, porque eu não tenho nada no cemitério ainda. Agora a gente vai tentar melhorar a jogada, porque eu joguei o Miscellaneosaurus pro cemitério, bicho. Então o Misk é feito, bane ele mesmo junto com 4 dinos, e aí você invoca o Oviraptor do deck. O que o Oviraptor consegue fazer sozinho, né? Sendo que eu já gastei o normal. Efeito Oviraptor, eu vou pegar uma carta aqui, ó. Eu posso pegar um Oviraptor pra depois. Eu posso pegar um Tirano pra depois, ou um Tirano pra agora. Mas aí você tem que lembrar que nós precisamos banir uma cacetada de dinossauros, tá? Nós vamos ter que banir 2 pro Astero, um pelo menos aqui pro Vulcano, e lá no cemitério eu quero ter um Astero pra eu banir junto com outro Jurrak. Então eu tenho que ter um monte de dano no cemitério pra banir. Então cuidado com o que a gente vai fazer aqui, né? No caso, eu só deixei aqui porque você pode pegar um ou outro, tá? No caso, eu dei o efeito aqui do Vulcano, que é de destruir um dinossauro que eu controlo para invocar um Jurrak do deck, beleza? Então, destruir o Synchro para poder trazer aqui o Megalo do deck. Pra que eu vou fazer isso? Porque eu tenho ainda que setupar o Astero no cemitério. Do jeito que tá certo? Beleza. Mas e a interação do Astero no campo, de negar o sumo inerente do oponente? É aí que a gente vai ter que usar o Oviraptor, ó. O Oviraptor vai destruir o Megalo, e aí eu invoco um dino qualquer do cemitério, ó. Você escolhe o nível 4, o menor dinossauro monstro no campo, destrói, special summon um dino no teu cemitério em posição de defesa. Tem que ser em defesa aqui, inclusive, fiz errado. Mas aí eu trouxe o Astero do cemitério pelo efeito do Oviraptor. Bom, beleza, eu tenho de novo o Astero que é a interação no campo. Mas aí eu matei o Megalo, e o Megalo vai jogar um Astero do extra pro cemitério. Pronto, joguei o Astero do extra pro cemitério, tá setupado, porque no turno do oponente eu posso fazer Astero, banindo outro Jurrak pra destruir tudo, trazendo o Meteoro. E aí a Field Spell protege o Meteoro e o Astero de morrerem, banindo um do cemitério. Então, ó, 2 aqui são pro Astelo, 1 é pra Field Spell, e os outros 2 aqui são pra eu banir com esse cara pra interação. Então, acabaram os dinos que eu tenho no cemitério. Vai sobrar o Oviraptor, porque quando eu invocar o Meteoro no turno do oponente, ele vai matar tudo, menos cartas de Jurrak. Então o Oviraptor morre e vai pro cemitério, tá? Então, com isso, eu até tentei baixar esse Tirano aqui, ó, mas eu vi que falta cor, né? Falta carta. Porque na Indy, o bicho que vem... Ah, é outra coisa, né? O bicho que vem pelo Oviraptor morre na Indy. Então, se o Oviraptor pega o Tirano, o Oviraptor morre na Indy, você fica com um Tirano no campo, beleza. O que eu faço? Esse Oviraptor não tá aqui, tá? Ignora. Então, quando chegar no turno do oponente, eu vou ter que dar efeito do bicho ali do cemitério, ó, do Astero. Vou invocar aqui um Meteoro, por exemplo. Efeito pra matar tudo. O Tirano iria morrer, mas eu teria que dar Tirano antes, Tirano matando ele mesmo. Aí eu ia fazer esse cara aqui, ó, que ia matar tudo. E aí eu ia ter que banir. Ah, eu acho que dá, hein? Aí eu, do jeito que tá aqui, deixa eu ver. Ó, uma vez por turno, durante a main phase, você pode destruir um monstro na tua mão ou campo. Pode ser ele mesmo. Eu não queria matar ele, mas ele vai morrer por causa do Meteoro, né? Então, mata ele mesmo. Aí ele morre e vai pro cemitério e buca os bichos do oponente, todos eles. Beleza. Aí eu dou o efeito do Astero no cemitério, bane junto com o Megalo. Aí você invoca o Meteoro. Aí o Tirano não tá mais aqui. Quando o Meteoro for invocado, ele vai dar efeito pra matar tudo. E aí, quando ele for matar tudo, você dá efeito do Vulcano e bane um do cemitério. Aí o Tirano vai estar no cemitério e o Stego também vai estar no cemitério. Aí quando você for negar um sumo inerente, se ele tiver push, com o Astero, você consegue também. Vai ficar sem follow, mas você vai voltar com o Astero no campo, o Meteoro também e a Field Spell pra poder jogar na volta. Basicamente isso, né? Ela protege tudo, deixa eu ver. Se um Jurrak monstro que você contar textura por efeito, você pode banir um dinossauro do cemitério no lugar. Eu acho que ela fica, eu acho que ela morre, hein? Ela morre. Mas, enfim. Daria pra fazer, tá? Daria pra fazer. Mas a outra forma que você pode fazer é simplesmente dar o Oviraptor, pegar o Oviraptor pra ser follow-up e passar o turno só assim. Porque aí no turno do oponente, ó, o Astero faz o Meteoro dá efeito. Bane aqui, mas o Meteoro eu acho que morre, né? O Vulcano, perdão, a Field Spell morre. Bane do cemitério, aí o Astero dá efeito, bane 2. E é nóis. Basicamente, dessa forma, a gente tem o nosso One Card Combo. Vocês viram que eu neguei um sumo inerente do amigo e destruí todas as cartas.
Normal Summon Avance de Necroz, eu faço só área de Birré e não tenho follow-up. Legal, legal, mano. O Jurrak faz muito mais do que o Necroz faz. Mas enfim, não é só isso como que a gente vai fazer, é óbvio, né? Tem outras jogadas que podemos fazer aqui, que é o seguinte, ó. Então, com o One Card Combo aqui do Stego de novo, efeito, joga o Misk, invoca 4 do deck, e aí você modula. Tributa pra invocar o nível 4. Junta com o nível 1 pra poder fazer o Dinossauro 5. Beleza. Junta os dois pra poder fazer o Dinossauro 6, que é só uma ponte esse Dinossauro aqui, tá? E aí você vai dar de novo o efeito do Aiolo pra invocar o nível 4 do Cemitério. Junta com o Dinossauro Tanner, que é esse Dinossauro aqui que eu fiz, ó, o Dinossauro Tanner, pra poder fazer de novo o Astero. Tá certo, um Tanner mais um mais não Tanner Dinossauro. Somou 10 aqui, tranquilo. Efeito do Astero vai setar do deck a Field Spell. Beleza. No cemitério dá efeito do Miscelonosaurus, bane ele com outro pra invocar um bebê do deck, flipa a Field Spell, a Field Spell vai matar o bebê pra poder trazer o Stego do deck pelo efeito da Field Spell, tá? Agora que o bebê morreu, ele vai poder invocar do deck o Overraptor. O Overraptor vai dar efeito, ele pode buscar de novo, tirando ou um Overraptor de follow-up, né? Porque o Wolf pode buscar outro dele mesmo pra baixar Normal Summon depois e pegar um tirando depois. Pode fazer assim também, né? Beleza. Efeito do Overraptor mata o Stego pra poder invocar um dinossauro do cemitério. E aí você traz um Tanner 6. Por isso que a gente passou por ele, ao invés de fazer a jogada direto pra fazer o 5 do Astero. Eu fiz um Synchro 6 aleatório, esse cara. Ele não tem nenhum efeito relevante, ele só é um dinossauro Synchro. Tanner, só isso que ele é. Tá, então aí eu invoquei ele. A soma do Overraptor, que é nível 4, com esse dino que eu invoquei, que é Tanner 6, dá 10. Então eu consigo fazer um segundo Astero. E aí ele triga de novo, porque ele foi synchro invocado, e eu seto a Jurhat Impact, que é essa trap do deck. A trap diz que se você controla um dinossauro, com 2.500 ou mais de ataque, você destrói todas as cartas no campo. Todas as cartas no campo. Então com isso eu tenho a Trap, que mata todas as cartas do campo, e eu tenho no cemitério o Astero também, né? Não tem nenhum no cemitério, mas tudo bem, eu tenho eles no campo, ó. Tá tranquilo. Se você quiser, você também pode baixar o Tirano da mão. Agora, se for o caso, tá? E aí eu tenho um dinossauro a mais. Você pode baixar ou não, mas eu acho que nem precisa, porque você vai ter baterias de efeitos aqui pra fazer, ó. Porque no turno do oponente, você vai poder fazer o tiro... Tem que ter uma forma de jogar o Astero pro cemitério, né? Tem que ter uma forma. Porque a primeira vez que você der Trap, você pode destruir todo mundo, e aí sim você vai ter Astero no cemitério. Pode fazer. Aí eu fico tirando o Overraptor na mão. Mas, se não, eu posso baixar esse tirano aqui, ó. E aí no turno do oponente, tirano, tributa Astero, destrói Astero, né? Buca os monstros do oponente, beleza. No cemitério eu posso dar o Astero, que vai tentar... Eu tenho que dar primeiro a Trap, né? Eu fiz errado. Primeiro você dá a Trap, aí protege a destruição do Astero com a Field Spell, aí morre o tirano, morre isso aqui, morre tudo, e aí sim você vai ter no cemitério o Astero Quick pra fazer, invocar de novo o Meteoro, prevenir a destruição, né? Porque o campo ele não protege a destruição de tudo, né? É só de carta Face Up Jurrak. Isso aqui eu tenho que fazer primeiro a Trap, proteger a morte do Astero, e aí no cemitério dar o efeito do Astero que tava lá, e aí sim fazer o Meteoro. É o Meteoro que entra e destrói tudo, tudo morre, e aí ele invoca um Tanner pro cemitério, né? Que no caso vai ser o Megalo, que vai ficar no meu campo por fim, né? É basicamente isso aí que dá pra gente fazer. Do jeito que eu fiz aqui tá errado, mas vocês entenderam, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Por fim, nós temos aqui mais duas demonstrações de jogada. É Overraptor e Megalo, por exemplo. Normal Summon Overraptor vai poder não buscar do deck pra mão. Ele joga do deck pro cemitério o Jurrak Stego, beleza? Porque aí eu tenho um Megalo na mão, eu faço Special do Megalo da mão. Beleza. O Overraptor vai matar o Megalo pra invocar um dinossauro do cemitério. Então, mata o Megalo, invoca o Stego do cemitério. Efeito do Megalo que morreu, joga o Astero. E aqui eu posso fazer Lagia ou Dolka, porque eu tenho dois dinossauros. Lembra que Lagia e Dolka são dragões. Eu nem lembrava disso, eu achava que eles eram dinossauros. Eles são dragões. Mas isso atrapalha o nosso combo, porque eu ainda não tô locado em dinossauro. Eu posso fazer ou Lagia ou Dolka, passo com Dolka no campo, por exemplo, e tenho Astero no cemitério. Então eu dou o Dolka, nego dois monstros do oponente, nego destruo, e se o cara tiver volume pra passar disso, que ele deve ter, eu vou lá e dou o Meteoro do cemitério, o Astero, destruo tudo. Pode ser também, ou então você faz um Lagia, porque o Lagia nega a spell dele, aí eu dou o Meteoro, destruo tudo. Pode ser também, mas a gente pode continuar jogando, se for o caso, tá? Ao invés disso, de ter um dos dois aí no campo, ó, a gente pode continuar jogando. E pra continuar jogando eu faço de novo Stego, né? Então, efeito Stego, destrói, Dump Misk, invoca todo mundo do deck, Aiolo, tributa, invoca nível 4, junta, faz o Synchro 5, beleza? Efeito Aiolo, tributa, invoca o nível 4, junta, faz o Astero. Beleza, o Astero vai dar efeito, vai setar a Field Spell, com a Field Spell no campo, você vai poder ativar ela.
Nisso, eu posso só passar o turno de novo, tá? Porque eu tenho Astero no, tenho Astero no cemitério e Astero no campo. E aí o Misk no cemitério pode ficar pra follow-up pra depois. Que eu posso dar agora, banir 4, pegar o ovo, deixar o ovo na mão, e é isso. Eu posso banir, deixar o ovo na mão e acabou, né? Eu posso deixar o Misk no cemitério e no outro turno eu dou Misk, banho 4, faz Special Summon do ovo que pega o Tyrano, por exemplo. Pode ser, ou então eu faço o combo, né? Que eu dou o Misk, bano 2, invoco aqui, ó, um Petit do deck. Na verdade tem que ser um bebê, né? Tem que ser o Baby. Invoco o Baby do deck, ok? Aí você dá a Field Spell, destrói o Baby, e aí invoca um Stego do deck. Um Johak do deck, né? O bebê que morreu vai ter que invocar um outro bebê, só que o Petit, né? Invoco aqui o Petit Tenanodon, porque ele invoca, ó, Special Summon nível 4 é o menor dinossauro do deck. No caso eu invoco esse aqui, que é nível 2. Por que eu faço isso? Eu posso fazer um Lag e Dolk aqui? Poderia, se eu não tivesse dado o efeito do Stego. Aí eu tô locado em dinossauro, então eu não posso fazer Lag ou Dolka. Então, pra deixar a minha jogada um pouco mais forte, eu poderia passar com ele solto, porque não tenho o que fazer, a não ser um rank 4 genérico bem cagado, que é esse Giga Cannon aqui, ó. Grenossauro Giga Cannon. Esse cara, ele é interessante porque ele tem o efeito que se ele é destruído, se esse invocado card é destruído, você pode escolher uma carta no campo, destrói ela e se fizer você dá 1000 de dano no oponente. Tá? Então dá pra fazer esse cara. Por que eu faria isso? Para os bichos não ficarem soltos. Talvez seja melhor fazer ele, tá? Pode ser melhor fazer ele. E por que eu deixei o Petit aqui do lado? Porque agora, quando passar por turno do oponente, não tem mais o que fazer. Quando for pro turno do oponente, o que a gente pode fazer? Ó? Efeito Astero. O cara iria fazer um Special Summon. Efeito Astero. Nega, por exemplo. Legal. E agora? Ou então, depende da ordem, né, que você vai fazer. Você pode primeiro precisar fazer o Meteoro. Ou você pode primeiro precisar fazer o Astero. Depende. Mas aqui eu mostrei o Astero. Agora o Astero no cemitério. Bane junto com o Johak pra invocar o Meteoro. Aí eu mato tudo que não seja Johak. Inclusive a Field Spell. Mas por algum motivo eu achei que a Field Spell ela sobreviveria, mas não. Então eu bano um dinossauro do cemitério, ó, prevenir a morte de Johak. Tá? Mas os outros morrem. Morre o bebê e morre o Giga Cannon. Isso triga os dois. O bebê é mandatório. E o Giga Cannon eu posso fazer caso ainda fique alguma carta do lado de lá, tá? Se ficar alguma carta do lado de lá, eu ainda posso matar. Com o efeito do Exceed e dar 1000 de dano no oponente. Se não ficar, aí tudo bem. Eu não dou o efeito dele e eu perdi as cartas. Qual é a diferença da outra jogada? Aqui eu ia ficar com o Overraptor. Ia morrer o Overraptor e ia ficar só o nível 4 no campo. Então, né? Com isso, com o bicho morrendo, eu posso invocar, né? Com o Petit morrendo, ó. Eu posso dar efeito deles. E o Petit morrendo, ele vai me deixar invocar do deck. Ou um Overraptor, ou o Overraptor pega Tyrano, tá? Não é que o Petit vai invocar Tyrano, pelo amor de Deus. Eu posso pegar o Overraptor, ou eu invoco o Pancratops do deck. E se eu invocar o Pancratops, eu tenho mais um pop pra fazer no oponente. Ou então, eu invoco o Overraptor, né? O Pancra, ó, se tributa, destrói uma carta do oponente. Ou eu invoco o Ove. O Ove pode dar efeito, pode pegar o Ove pra trás. Ou o Ove pega Tyrano, depende, né? Então, tanto faz aqui o que você vai fazer, depende do que vai rolar, e é isso. Eu ainda tô mostrando que tem o efeito da Field Spell, mas não vai dar pra fazer porque ela já morreu, né? Ela já teria morrido com o Meteoro. Mas pode ser que eventualmente você precise também fazer isso, tá? Faz aqui a Vulcano, invoca o Meteoro, aí o Meteoro entra e mata tudo. Como é que faz isso, T? Bom, se o oponente fez um Special Summon de um monstro e ele já ativou 4 ou mais efeitos de um monstro nesse turno, você triga a Field Spell, invoca o Meteoro. Aí ele entra matando tudo. Se você ainda não deu o efeito da Vulcano de proteger, você pode dar agora. Aí os bichos não morrem e o Meteoro fica no campo, né? Então, é isso aí que dá pra rolar. Por fim, tem uma jogadinha que a gente pode fazer que vai colocar, na verdade, o que o Dino de fato faz, que é ser agressivo, ignorante, matar, dar OTK, tá ligado? O que a gente pode fazer? É uma jogadinha caso você tenha combinação de Miscelanossauros e eu consiga baixar o Stego. Tem alguma forma de fazer isso diferente? Talvez tenha, você pode ter Ground Channel, pode ter Ground Channel e o Stego já. Não, Ground Channel, o bebê e o Stego. Se você tiver isso, você pode dar a Ground Channel, pega o Megalo, estoura o bebê invoca o Ove pega o Misk, você dá o Misk e dá Normal Summon Stego. E eu ainda posso fazer Special do Megalo da minha mão. Dá pra fazer dessa forma. Se não, eu vou mostrar direto com o Misk, tá? Porque aí é com menos cartas. Então, Misk. O que o Misk faz? Agora, dinossauros são inafetados. Imagina que eu tô em segundo e eu tenho uma combinação parecida com essa. Mano, eu posso baixar Normal Summon agora do Megalo e nada me atrapalha. O cara pode ter a mesa que ele quiser. Ele não consegue interagir comigo direito, né? Então, eu posso dar o Stego aqui, ó. Joga outro Stego, porque o Misk já tá no grade. Aí invoca o 4 do deck, ó. Pum, pum, pum. Beleza, de novo, efeito Aeolo, invoca o nível 4, junta o nível 4 com o Thunder 1, faz aqui o nível 5, efeito do Aeolo, tributa, invoca o nível 4 do cemitério. Ah, agora eu faço Astero, né? Agora a gente faz direto
o Meteoro, irmão. E o Meteoro é dinossauro de fogo, então ele tá inafetado por causa do efeito do Miscelonossauros, tá ligado? Ele tá inafetado. Então, inafetado pelo oponente, é óbvio. Então entra o Meteoro aqui, indo segundo, e destrói tudo que o oponente tiver. Tudo, tudo, tudo. It's over pro Beta. E aí o que vai acontecer? O Meteoro morre. Só que aí ele deixa um Thunder pra trás, né? Ele deixa um Thunder pra trás, deixou o Megalo. E agora? Passa o turno? Não. Você tem um Misk no Grave, que você deu lá atrás pra proteger a jogada. Misk, Bunny, 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 Bunny. Invoca o Wolve, efeito Wolve. Pega um bicho, pega aqui o Tyrano. Mas a gente ainda joga, né? Porque o Wolve mata o Megalo. E revive um Aiolo. O Megalo dá efeito e dump Astero pra depois, caso o jogo não acabe aqui. Mas a ideia é o jogo acabar aqui. Efeito do Aiolo, tributa, invoca o nível 4 com 1700 de ataque. Aí eu baixo o Tyrano. Pum, bano 2 do cemitério, pum, pum. Beleza, e agora, imaginando que a gente tá indo segundo, que eu dei o Misk, baixei o Stego e fiz essa jogada, e o oponente não pode interagir comigo porque os dinossauros estão protegidos, agora sim, batalha. Aí você vai lá e bate, ó, 1700. Então, vou até somar aqui, ó, 1700, pum, mais 3500, que é o ataque do Tyrano, mais 1800, que é o ataque do Oviraptor. Beleza, não matei ele, tudo bem, bate com todo mundo. Não matei, vou pra main 2. Na main 2 eu vou fazer o Exceed desse cara, do Giga Cannon. Por quê? Porque aí, passo pro oponente, posso dar o efeito do Tyrano, ou então eu faço o Astero, tanto faz, o efeito do Tyrano, destruo o Giga Cannon e buco os monstros do oponente. Ele tem que ter um monstro, pelo menos, né? Se eu fizer isso, o Giga Cannon vai dar efeito, ó, de novo, se você invocar o card destruído, você pode escolher uma carta no campo, destrói ela, e se fizer, inflige 1000 de dano no oponente. Eu dei 7000 de dano, eu inflijo 1000 de dano agora, acabou. 8000 de dano, tá? Então é uma alternativa, uma parada que pode rolar se você for segundo com esse deck e mostrar de fato o que os dinossauros querem fazer, que é destruir tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, cara, é mais ou menos isso aqui que eu tenho pra mostrar, tá? Um deck agressivo, que você consegue, assim, setuar jogar dentro do primeiro, e ele tem um monte de carta de destruição pra ir segundo. Uns board break aqui são um pouco assustadores. Você continua tendo Tyrano, beleza, Tyrano com Dark Huller não cola, né? Mas se você não tiver com Dark Huller, o Tyrano bate em todo mundo, dá 1000 de dano, fica perto de morrer. E com o Jurrak, a tua volta é sempre muito forte, porque se você sempre tiver o Astero no cemitério, e vocês viram que tem N formas, sincrando ele, matando ele, ou jogando ele do eixo direto pro cemitério com o efeito do Megalo, a gente consegue sempre ter um bom retorno. Por isso que tem 3 Astero e 3 Meteoro no extra deck. É porque é isso mesmo. A ideia é que eu faça isso mais de uma vez no duelo, se eu não matar o cara, entendeu? E esses outros dinossauros aqui casam bem pra caramba com as cartas. Eu confesso que eu fiquei surpreso, tá? Eu fiquei surpreso com como combina e como é interessante de você usar essas cartas. Eu esqueci de mostrar mais uma coisa, porque se a gente for aqui, eu tinha mostrado pra vocês no vídeo de manhã, no vídeo anterior, né, do Fire King, e aí eu tentei mostrar os preços das cartas Jurrak, ó. Quem é... Ih, caralho, esse nível 5 é 200 reais, eu não tô acreditando. Tem outro dele, mano? Eu não tinha visto isso. Esse nível 5 não é possível. Cara, deixa eu ver aqui. Só tem um print dele. Ah, não. 98 centavos aqui, ó. Veio no Battle of Legends, tá bom. Ufa. Beleza, voltamos. Se você for tentar ter esse deck, o que você tem de caro nas cartas Jurrak, na verdade, né? Eu tenho que botar o filtro certo aqui, né? O que tem de caro nas cartas Jurrak? Olha, o campo é 40 reais. Tem que ter 3 do campo, beleza? Campo, aí você tem que ter os Astero e os Meteoro. De fato, é 20 cada, mais ou menos. Tá vendo? E de resto as cartas são bem baratas, tá? Você vai olhar aqui, ó, o Jurrak teve reprint. As cartas novas, que são as cartas boas, é 50 centavos no Megalo, é 40 centavos no Stego, mano, que é o One Card Play. Sabe? A Trap é baratinha, e aí o campo é mais carinho e o Astero com Meteoro é 20 reais cada. Ainda assim, em comparação com outras coisas que tem por aí, dá pra você ter. E as cartas de Dino genérica, como, por exemplo, um Oviraptor da vida, teve com uma cacetada de reprint. É barato. O Tyrano teve uma cacetada de reprint. Não é caro também. O Miscelonossauros também não é caro. A Ground Channel, se você for usar, essa sim é cara. Que ela teve reprint na Mega Team, mas por causa de escassez e do tempo que levou, voltou a ficar caro também, né? Então tem quase o mesmo preço que o print original, mas dá pra jogar sem ela, tá? Vai ficar pior, mas dá pra jogar. Mas enfim, você conhecia o deck de Jurrak, sabia como é que ele era? O que você achou? É basicamente isso que eu tenho pra mostrar. Valeu, falou e até mais. Tchau!